Boa noite, ouvintes, assistentes da nossa querida SASP. Eu, hoje, responsável pela live da SASP com um convidado bem bacana que vem lá do Rio de Janeiro, né? E daqui a pouquinho ele já se conecta aí e a gente já inicia o bate-papo da noite, né? Vamos falar um pouquinho de carnaval, aprender um pouco, né? Com uma pessoa que está há muitos anos aí nessa vida de carnaval, né? Então hoje o nosso bate-papo é com o Júnior Schau. Vamos ver se ele já está conectado. Ainda não. Assim que ele se conectar, a gente volta aqui e bate um papo com ele, né? Que é uma pessoa que está sempre aberta, o mundo caindo aqui na residência dos Mascarenhas, né? E só aguardando aí a chegada do Júnior Schau. Como é que vocês estão na quarentena, meu povo? Tá difícil? O que vocês têm pensado? O que vocês têm feito? Né? O que vocês estão fazendo para manter a, a mente sã e o corpo são também, né? Porque por aqui eu já engordei mais ou menos uns 18 quilos nesses 57 dias que eu estou em casa, né? Júnior Schau entrou. Vamos lá? Vamos chamar o nosso convidado? Conectando, aguardando o Júnior Schau. Boa noite, Júnior. Boa noite, meu amigo. Você me ouve bem? Eu te ouço muito bem. Estávamos aqui batendo um papo de vida antes da sua chegada, Opa! né? Uma honra muito grande para a gente termos você aqui hoje para conversarmos de carnaval e para falarmos de uma posição no carnaval que pouca gente, né, Júnior, conhece, né? Que é a direção de carnaval, né? Mas antes disso, Júnior, seu boa noite. Como é que está a quarentena de Júnior Schau aí no Rio de Janeiro? Boa noite. Eu agradeço a você, agradeço a rapaziada toda aí da SASP, toda a galera dos amantes, de fato, genuinamente, não só do Carnaval paulistano, mas do Carnaval do Brasil. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pela lembrança, pela atenção que vocês têm sempre comigo. É um prazer muito grande, uma possibilidade muito boa da gente estar trocando ideia, da gente estar comunicando aqui nessa live, porque eu sei o quanto vocês são engajados e ampliar a voz do carnaval de forma geral por esse país afora. Muito obrigado, tá, irmãozão? E aqui, Rio de Janeiro, a gente está o mais guardadinho possível, o mais recolhido possível, porém, a gente está vendo que a situação está pedindo medidas de mais energia, medidas mais restritivas, medidas de maior conscientização. E eu estou vendo que não só aqui no Rio, bem como São Paulo e outras capitais, essas medidas para o bem comum, elas vão ter que ser tomadas e a gente vai ter que respeitar. Está o mais guardado possível aqui, orando para que tudo passe o mais breve e a gente possa se encontrar fisicamente. Mas muito obrigado, irmão. Como é que você está por aí? Está tudo bem? Está tudo bem aí? É o que eu estava falando com o pessoal antes, né, Júnior? O seu sinal tá perfeito, estou te ouvindo muito bem. Por aqui, rapaz, já engordamos quase 20 quilos nessa quarentena, né? Porque, porra, gordo come o dia inteiro, né? Mas é melhor assim. É melhor assim, todo mundo dentro de casa, né? Eu, a esposa, a filha, e a gente prega isso para os amigos também, né? Que não é uma questão de lado político, não é uma questão de gostar de A ou de B, é uma questão de gostar de si e do vizinho, né? Perfeito. É E, justamente isso. e como é que o Kaká conheceu o Júnior, né? Eu sou muito amigo do Leonardo Brandão, né? Que é um dos diretores de harmonia da Portela. E o Léo, um dia, falei, pô, Léo, vou pro Rio assistir um jogo. Ele, não, você vai passar um dia com o Júnior no barracão da Portela. Eu falei, porra, vou ficar lá, o cara trabalhando e tal, e você me deu, cara, uma atenção incrível, né? Isso. Um cara disposto a ensinar, e isso é muito bacana, né? E eu falava com o Rodrigo Godoy, que é o editor-chefe da SASP, porra, nós temos que bater um papo com o Júnior Schau. E
ou por bem ou por mal, pintou aí a oportunidade, né, Júnior? E para quem não conhece o Júnior Shaw, faz um resuminho rápido aí de quem é Júnior Shaw. Cara, obrigado por toda essa consideração, tua, do Rodrigo, sempre. Foi maravilhosa aquela oportunidade, porque a gente trocou muita ideia, foi dinâmico, foi rápido, mas a troca da ideia também foi nesse nível, então é muito bom. Eu queria tomar a liberdade, irmão, de fazer aqui, né, nessa breve apresentação, vou tentar ser sucinto, algo que pode, nesse momento, ajudar quem está iniciando no carnaval. Porque hoje, na direção de carnaval, isso para mim não acontece de maneira direta. O que é isso? É lidar diretamente com o desenho. Por isso que é bacana falar disso. O meu início, em 96, no Salgueiro, foi desenhando. Eu entrei como assistente de carnavalesco, eu finalizava figurino, e eu pude depois, isso foi em início do ano, eu pude no mês de setembro ir para o Barracão, cara. Aí eu fui para o Barracão, não saí mais. Mas é justamente o que eu queria dizer. É o incentivo que a gente tem que dar para quem está iniciando. Então, para essa galera que escreve, para essa galera que desenha, para essa galera que quer viver o carnaval, não tenho receio, cara. Mete a cara, vai, procura. Foi assim comigo, isso em 96. E aí, eu passei por Salgueiro, eu passei por União da Ilha, eu passei por Império Serrano, eu passei por Porto da Pedra, Vila Isabel, Viradouro, Mangueira, Vila Isabel, foram 3 passagens, Portela e agora Paraíso do Tuiuti, Rio de Janeiro. São Paulo, na Grande Dragões da Real, escola organizadíssima, no Vai-Vai, maior campeã paulistana, e tive o prazer de também fazer um ano nenê de Vila Matilde. E no Rio Grande do Sul, eu estou há 15 anos em Uruguaiana. Então, eu tenho uma visão bem plural dos carnavais Brasil afora. E isso hoje, Cacá, isso me ajuda muito a poder entender ou buscar entender no momento que a gente está, o que a gente vai poder fazer num futuro breve, queira Deus, em relação ao carnaval. Você chega no Salgueiro em 96, né? Como finalizador de desenhos, é isso, né, Júnior? Isso. E fala para mim, como é que foi a sensação de entrar num barracão para finalizar desenhos? O que é um finalizador de desenho? Ilustra isso, desenha isso para o nosso público, Júnior. Vamos lá. Eu não tinha experiência de carnaval. Para mim, tudo ficava no campo do desenho num plano só. Então, o cara que é apaixonado, o moleque que é apaixonado, vai desenhando, mas ele não entende como aquilo ganha 3 dimensões. E até finalizar os figurinos, ou seja, os figurinos vinham para mim no lápis, vinham sem uma arte final, e eu era o responsável por dar a arte final, por dar aquele trabalho de limpeza, aquele tratamento final. Quando acabaram as alas, todas as alas, e acabaram os destaques, chegou a vez das alegorias. E a pessoa que ia trabalhar a alegoria, veja como é que é a vida, o cara não pôde dar continuidade nesse ano de 96. E aí, o cara que eu trabalhava falou, cara, você quer entrar no barracão? Porra, ele falou isso, eu já estava curioso ao extremo, que é outra coisa necessária pra caramba. Tu tem que ser curioso. Tu gosta do carnaval? Tu ama o carnaval? Tu quer fazer isso? Tem que ser curioso. A curiosidade bateu. Eu queria tirar do plano de uma dimensão para 3 dimensões, e aí eu fui para desenho de alegoria, finalização, é claro. Aprendi muito, desde já, a parte técnica com a Renata, que era projetista do Salgueiro na época, uma menina talentosíssima, cara, e caí no barracão. Aí acontece o seguinte, Cacá, a necessidade do cara que gosta de desenho, do cara que ama ilustrar, vai te forçar, quando você quer entender como tudo ganha vida, a você fazer uma coisa que me foi muito útil para o que eu faço hoje. Eu passei anos e anos buscando entender partes e partes e mais partes de todo o processo. Eu não sou um expert no processo da escultura, da fibra, da confecção de fantasia, mas eu entendo o tempo dos processos, o que demanda cada processo e como é que a gente pode, dentro da engrenagem, fazer com que o processo seja viável ou torná-lo viável diante das condições que nós temos. Então foi um pouco disso aí, irmão. E depois dessa finalização de desenho no Salgueiro, qual que foi o passo seguinte? Aí já estava no barracão, já foi trabalhar com a alegoria, deu um pouco de... Eu falo que não existe sorte, né? Existe trabalho. Sim. Né? E aí foi lá mexer com a alegoria. E o passo seguinte, Júnior? Cara, aí tem uma coisa que hoje é para mim o divisor de águas, Cacá, que é o seguinte. Quando eu fui para a alegoria, até porque eu vinha do desenho,
e isso era muito importante, todo o meu referencial era o referencial visual. Eu não tinha um referencial de construção, eu era completamente leigo em relação a isso, e eu não tinha um referencial do material humano. Então, eu estava ali para cuidar, ajudar a cuidar de uma parte estética, ponto. Isso foi ano após ano após ano. Quanto tempo ficou nisso, Júnior? Eu fiquei... O Salgueiro foram 2 anos, mas nesse olhar da parte estética, eu fiquei cerca de, efetivamente, irmão, quase 10 anos. Não que eu não fizesse outro, vou explicar. Mas debruçado sobre o olhar estético como carro-chefe. Tá? Bacana? Trabalhei com grandes carnavalescos, isso forçava ao que eu tivesse ampliação do meu olhar estético, E aí eu comecei a entender, na Vila Isabel, no campeonato de 2006, Sou Louco por Ti América, o componente humano, a importância do componente humano, aquele que estava por baixo da questão estética de uma fantasia. Obviamente eu sabia do valor, eu sabia que ele existia, mas eu não entendia como ele poderia estar capitaneando algo, ser o protagonista. Hoje, o carro-chefe da minha cabeça, como eu trabalho, é o protagonismo do ser humano. Então durou aí 10 anos essa questão de estar com o olhar da estética à frente do equilíbrio entre a parte estética e a parte do componente humano, que hoje, para mim, até pelas circunstâncias que estamos, é o carro-chefe do trabalho. Ô Júnior, aí você sai do Salgueiro, chega na Vila em 2006, é o seu primeiro título na Vila? O primeiro título? É o primeiro título. Com o Alexandre Lousada, ali eu era diretor de barracão e assistente do carnavalesco. Tá vendo? Aí eu já tinha a parte estética pelo Alexandre, como eu falei, entre aspas, forçada, porque era o que eu tinha que fazer com ele, né? Mas era todo o meu desejo dar continuidade a isso. E eu tinha a parte do barracão. E aí você começa a ter um outro olhar sobre o material humano. E aí foi o primeiro título em 2006. Foi um título maravilhoso. Foi o primeiro título da cidade do samba do Rio de Janeiro, que ela surge em setembro de 2005 para o Carnaval de 2006. Então foi o primeiro título da cidade do samba. Eu lembro no bate-papo que eu tive com você na cidade do samba, e a gente comentando, né? Eu falei, poxa, vocês saíram de onde saíram, quando chegaram aqui foi fácil. Você falou, aí que você se engana, Cacá. Quando a gente chegou na cidade do samba, tudo ficou muito mais difícil, até por conta da facilidade. Conta isso aí um pouquinho, dessa dificuldade que vocês tiveram de sair de barracões apertados, né, e chegar na cidade do samba, um lugar amplo onde dava para fazer de tudo. Pois é, irmão. Vide, isso é interessante para todos os nossos amigos Brasil afora, São Paulo, inclusive. Uhum. Você sai de barracões... Paulo, desculpa te cortar, só para... Sim, não, vai. São Paulo, hoje nós temos acho que 7 escolas na fábrica de samba, né? E daqui a pouco serão mais 7. Sim. E todo mundo fala, a hora que eu cair lá, poxa, tudo fica mais fácil. Então fala um pouquinho disso. Eu vou dizer uma frase e depois eu vou esmiuçar essa frase. Você sai da época da televisão valvulada, aquela Telefunken valvulada, rapaziada que é bem nova aí vai ter que procurar porque é uma coisa de museu. E você vai para a TV de tela plana, não sei quantos K, LCD, o caramba, 4, Smart, ou seja, você sai daquela coisa que era preta e branca e vai para cores vivas. O que eu quero dizer com isso? Foi uma passagem muito rápida. Nós não tínhamos a expertise, a habilitação para operar tanto tamanho quanto mecanismos dentro de um barracão como aquele. Isso foi real, tá, Cacá? Porque era desde a parte da prevenção dos incêndios que podem acontecer, até mesmo para você poder operar uma conta de luz. Porque se você não regular lá... Vamos só para os nossos amigos entenderem de São Paulo, a maioria dos barracões, dos 14 barracões da cidade do samba do Rio de Janeiro, tem 4 pavimentos, levando em consideração o último andar do ateliê, e a média deles é de 6.500 metros quadrados a 7.000 em alguns barracões. Nem todos têm o mesmo desenho. No tempo de pico, janeiro, fevereiro e dezembro, se você não tiver cuidado, a tua conta de luz vem na casa dos 10, 12 mil e a tua conta d'água vem nesse mesmo ritmo.
Então você tinha escolas que faziam aquilo, vamos dizer, de uma maneira muito mais precária, e você leva para a Disneylândia do carnaval. Você dá condições que nós não sabíamos operar. Hoje nós melhoramos muito esse entendimento, até por força de acidentes que você sabe bem e todos os nossos amigos sabem. Foi um grande passo isso, porque hoje o caráter que a gente tem que ter numa escola de samba profissional, ela também é medido muito pelo que você apresenta dentro do seu estabelecimento. Para que todos entendam, na maioria das escolas do Rio de Janeiro, e eu entendo que também quase toda de São Paulo, na Fábrica do Samba, lá, o carnaval, tanto das alegorias quanto das fantasias, é construído quase na sua totalidade. Algumas usam ateliês fora, mas a ideia é que você busque centralizar tudo. E aí você, como eu falei, você amplia o seu grau de profissionalismo em relação à espinha dorsal da escola. Então é muito bom também por esse caráter. Mas a gente foi descobrindo, cara. A gente foi na intuição, foi no tato, fizemos besteira pra caramba, e a gente foi descobrindo, até hoje chegar em situações, tanto de segurança, quanto também em relação do Ministério do Trabalho, por exemplo, que nós temos que cumprir, e todo mundo sabe disso, sob pena de interdição, sob pena de multa, sob pena de uma fiscalização muito forte. Aí você tem uma passagem aí você falando da preocupação já com a conta de luz, com a conta d'água, né? Isso já é uma função do diretor de barracão? Então você já acumulava essa função. Pois é, por isso que foi bom aquela história que eu te falei, que quem quer, saia o cara da harmonia, saia ele de um trabalho mais de barracão, quem quer seguir essa função, ele tem que procurar ter o olhar de todo o mecanismo que vai estar lá na avenida no dia do desfile. Então isso me ajudou muito, porque eu passei a ter um olhar do funcionamento do barracão aliado ao funcionamento da quadra. E isso garantiu que eu pudesse ir subindo, galgando os degraus. E você fica como diretor de barracão até que ano, Júnior? Vamos lá. Cara, no outro ano aconteceu uma coisa interessante. Eu fui para Viradouro, fui trabalhar com o Paulo, pois até eu queria falar isso em relação do que pode servir para os nossos amigos que querem desempenhar uma função dentro do carnaval, na parte estética e na parte técnica. Fui em 2007, aí eu já virei, no outro ano, para 2008, eu já virei diretor de carnaval, lá na Viradouro. Então, 2020 agora, 2021, eu vou para 13 anos na função de diretor de carnaval. Então aí nós vamos colocar um ponto final. Legal. Todo mundo fala, eu participo da direção de carnaval, o Zezinho, o Antoninho ou o João quer ser diretor de carnaval. Só que eu sinto que ainda tem uma grande dúvida, né, do que é ser de uma comissão de carnaval, o que é ser um diretor de carnaval. E eu queria também, no próximo bate-papo nosso aqui, falar da sua visão das comissões de carnaval e de um diretor único. O que é ser um diretor de carnaval? Vamos lá. Primeiro lugar, ponto. Uma máxima você tem que repetir. Ninguém faz nada sozinho. Ponto. Então o cara é diretor de carnaval, ele vai trabalhar com uma equipe ao redor dele que se comunique da melhor maneira possível em todas as partes da escola. Toda a espinha dorsal. Pensa na escola montada, você tem que ter a melhor comunicação ali. Eu já trabalhei como diretor e já trabalhei em comissão. Eu entendo que a função ela pode ser desempenhada por aqueles que saibam trabalhar em equipe com a expertise das duas maneiras. Sabe por quê? Eu vou ilustrar a Vila Isabel. A gente está falando de Vila Isabel, a gente volta um pouquinho na Vila Isabel. Eu trabalhei numa comissão em que as funções eram muito bem divididas, ou seja, por vezes, quando você divide a função dentro de uma comissão, aí vou ser bem prático, havia uma pessoa mais ligada à quadra. Ela era mais ligada ao barracão e ao carnaval na avenida. Havia alguém mais ligado à parte artística de carro de som, cantores e harmonia de cordas. Então era muito bem dividido, cada um no seu nicho. Porém, os nichos tinham que operar numa comunicação exemplar. O que acontece quando você tem uma pessoa é que, por vezes,
Esse outro grupo que opera com você, que geralmente é oriundo da harmonia, ele não tem o nome creditado. Mas eu nunca deixei de ter do meu lado parceiros como o Léo. Vou citar o Léo Brandão porque é um amigo comum. Eu sempre fiz uma ponte. O Léo é um operacional de mão cheia da harmonia da Portela. O Léo operacionalizava o que a gente dialogava, eu fazia parte da comissão, a respeito do carro de som da Portela e a gente colocava em prática. Então esse é um exemplo legal. O Igor era o cara que operacionalizava, quando eu conversava com ele, o barracão. O Pavão era o responsável pela comissão e aquele que colocava a espinha dorsal de pé. O que eu quero dizer é, você pode operar solo, mas você vai ter essa galera orbitando, que tem que ser uma galera muito boa. E você pode operar em comissão, abrir o leque para que todos os nomes sejam conhecidos e você ter ali cada um dentro do seu compartimento, e isso muito bem amarrado. O que eu entendo, Cacá, foi bacana a tua pergunta, é que no Rio de Janeiro, eu falava com um grande diretor de São Paulo alguns dias atrás, um cara que eu admiro muito. E ele falou uma coisa para mim, Júnior, aqui em São Paulo, é até legal a gente lançar isso para os nossos amigos, a título de pergunta, ou até uma provocação bacana, que não se tem o entendimento completo da operacionalidade e função de um diretor de carnaval. Eu tenho muitos amigos, você sabe disso aí, que são diretores de carnaval de mão cheia, mas eu também vejo que alguns não compreendem a função que eles têm que desempenhar, que seria, desde o início, no processo de escolha de um enredo, você está lá junto do carnavalesco ou equipe de criação, você está de mão dada, você está enlaçado com ele, e você, de uma maneira sintetizada, ser o responsável por trazer para a realidade o sonho que inicia na cabeça do carnavalesco. Então essa é a função, vamos dizer, bem resumida de um diretor de carnaval, com todo esse aparato que eu te falei. É trazer para a materialização o que o carnavalesco, a equipe de criação, pensa. Numa ponte muito, muito eficiente, com harmonia, presidência, para saber se aquilo que o cara está sonhando é viável financeiramente, é viável tecnicamente, é viável dentro do espectro daquela agremiação. Pode ser que não seja. Aí a função do diretor é estabelecer um debate para que a gente possa perder e possa ganhar, e a escola, ao final, seja vencedora nessa balança bem equilibrada. Então, se a grosso modo, né, o diretor de carnaval ele fica num centro, onde ele recebe carnavalesco, diretores de harmonia, diretores de alegoria, presidente, faz essa ponte com o presidente, que o presidente, não que o presidente, presidente, o senhor quer isso, mas o senhor pode isso. Né? Tem a grande... Exatamente. Eu vou ilustrar uma coisa bacana. Quando eu fiz Mangueira com o Leandro Vieira, no campeonato 2016, Cacá, a minha sala com o Leandro Vieira era uma colada com a outra. Eu batia aqui e ele, o que está vendo? O que você precisa? A gente já começava uma comunicação, porque eu tinha que estar o mais próximo dele, eu tinha que estar junto dele, podendo, em algum aspecto, auxiliar desde o nascedouro da ideia. Veja bem, não é tolir o cara quando o cara está criando. É poder dar um suporte técnico ou poder dar um olhar um pouquinho à frente para saber se aquilo vai ser realizável. Júnior, dá um exemplo prático disso. Eu vou dar um exemplo bem prático disso. Naquele ano, a Mangueira tinha, no seu final, alas com a largura da saia muito grande. E aí entra uma questão de um diálogo com a harmonia e um processo de evolução. Se nós colocássemos muitos deles alinhados na testa da ala, eles iam bater um no outro. E o processo de evolução estaria ali prejudicado. Leandro, vamos lá. Vamos aumentar o comprimento da ala e vamos colocar menos pessoas nas testas, ou seja, nas fileiras. As colunas aumentaram. E aí você vai ter mais liberdade. Veja bem, nós não mexemos no trabalho da criação do Leandro Vieira. Nós entramos com o handicap técnico para que aquele desenvolvimento pudesse ser extraído ao seu máximo. Então, acho que isso ilustra bem o que é essa ligação de equipes. Ô Júnior, o que é mais... Não vou falar mais fácil, vai menos difícil.
vou usar a palavra podar, tá? Mas entenda o podar aí. O presidente ou o carnavalesco? Porque o presidente, ele sonha com a escola dele, né? Ele pega de tudo que tem maior no carnaval, né? Eu quero os carros alegóricos da escola A, eu quero a evolução da escola B, eu quero as fantasias da escola C, o casal da escola D. Aí ele faz um mix de sonho e ele fala, é isso que eu quero para Unidos do Júnior Shaw. Presidente, cara, nosso dinheiro não dá. Que pergunta, que pergunta. Aí eu não vou fugir da raia não, mas eu vou dizer para você, existem presidentes que têm essa compreensão mais alinhada com a realidade, outros não, da mesma maneira que existem carnavalescos com essa propriedade mais alinhada. E aí me veio o exemplo, que não é por acaso, é o exemplo da Tuiuti. O presidente Renato Torre, ele é um cara que ele vivencia barracão. Então isso consegue ajudar que ele entenda o desenvolvimento passo a passo do seu carnaval. Ponto. Paulo Barros é um carnavalesco que se o barracão não funcionar com a engrenagem que ele precisa, o carnaval dele não acontece na avenida. Então isso leva ao presidente a estar muito atento e dizer, ó, vai dar para ir ou não vai dar para ir. E o carnavalesco saber, não como você, não vou falar de novo podar, mas ir adequando a realidade da escola. O Paulo é um carnavalesco que consegue adequar a realidade da escola. Outros, você tem que ter uma régua um pouquinho mais baixa. Tem que dizer, ó, cara, logo, a verba é de tanto. Vamos tentar encaixar aí. Saca? Por quê? Não tem uma expertise técnica tão grande. Eu vou dar outro foco para isso. O Paulo Barros foi o primeiro carnavalesco que eu conheci, e assim de relance, um dos únicos, que pedia para estar com o rádio na avenida em desfile. Para quê? Ele queria entender se tudo que ele pediu para a harmonia e para o corpo diretivo da escola estava sendo realizado. E se surgisse algum problema, como ele, ali, naquele local, poderia ajudar de alguma maneira. Ou seja, eu quero dizer que o olhar dele técnico é muito à frente do olhar de alguns carnavalescos que centram, isso não é nada pejorativo, tá? Que centram a sua visão mais no corpo estético e não tanto no corpo técnico. Isso dá uma vantagem para ele. Trocando em miúdos, depende do teu presidente, depende do teu carnavalesco. É porque o sonho do presidente é aquilo que nós falamos, é a coisa mais linda, mais chique, mais pura, aquela evolução que a escola balança, e nem sempre ele tem tudo isso na mão, né? Então, cabe ao diretor de carnaval ser a balança do presidente com o carnaval e com o carnavalesco, certo, Júnior? Perfeito. E deixa eu te colocar um exemplo de uma pessoa de uma carnavalesca que eu pude ter a honra de vencer com ela, a professora Rosa Magalhães, que também trabalhei em São Paulo, na Dragões. A Rosa, ela tem um poder de criação, um poder narrativo. Eu lembrei agora, falei do Paulo, acho legal o contraponto com a Rosa, que ela pensa muito mais na criação, o momento inicial, o start, aquele momento de criação do artista. E depois ela busca, junto da direção, o aval, o alicerce, a possibilidade de fazer o melhor alinhamento para a realidade daquilo que ela sonhou. Tá entendendo? Tem um exemplo que eu acho legal, vou citar para os nossos amigos aí, do ano de 2013, quando nós vencemos na Vila, ela começou o projeto de um carro pela ideia do periscópio do submarino, que é aquela peça que a gente vê nos filmes, os caras enxergando fora da água. Dali, ela teve um insight de construir um girassol. O carro dos girassóis tinha 78 girassóis, foi a capa do CD campeão da Vila. E ela teve o insight de construir o carro, antes de qualquer perspectiva artística ou técnica de uma planta, pelo olhar da peça do submarino. E aí ela foi se comunicando, ela chama, ou seja, a criação na frente, ela chamou o diretor de barracão, chamou o responsável pelas alegorias, me chamou, falou, o Ferreiro, sentem aí, vamos desenvolver o carro alegórico. Rosa, cadê a ilustração? Não tem ilustração. Cadê a planta? Não tem planta, meu filho. Falei, Rosa, mas como é que é ela? Filho, você sabe o que é isso? Vamos fazer isso, cara. E aí, fiquei arrepiado aqui, rapaz, porque é a criação no seu momento mais mágico.
E coube a nós dizer para a Rosa naquele momento, Rosa, eu quero 80 girassóis, dá para botar 78. Rosa, você está entendendo? Isso é bem legal para ilustrar. Continua, desculpa. Então, e aí a gente foi deixando a Rosa dar o produto final, que era a peça central, e sugerimos para ela fatores viáveis fisicamente para que o carro pudesse ser construído, pudesse ser ensaiado, pudesse sair do barracão, chegar e ser montado na Sapucaí, que tem uma diferença grande de montagem para o AMB, e aí a gente pôde ali contribuir para a construção do carro junto com a Rosa. Lembrando que isso saiu do insight dela adiante de qualquer desenho ou de qualquer planta. Ô Júnior, já que você está falando do carnaval de 2013, eu tenho uma visão do carnaval da Vila de 2013 como a perfeição de como você ter um enredo patrocinado sem que fique aquele negócio... Você vai falar da loja Zezinho, então eu vou colocar lojas Zezinho no samba, né? Porque eu não vou falar, porque vou deixar você falar desse enredo de 2013, do patrocínio que era, da construção do enredo de 2013, que culmina com um samba feito por extraterrestres, eu acho que isso também, né? Só que um bom samba, ele vem de um bom enredo, né? E também um bate-papo que eu tive com o Júnior Shaw, não sei nem se eu posso falar isso, mas é uma visão que eu também tenho de alguns amigos meus, que é o seguinte, quando o samba enredo é bom, quando o samba enredo ganha nome, se tiver que mudar alguma coisa, muda no enredo, muda na montagem da escola e vamos com esse samba. Fale um pouquinho do Carnaval de 2013, da construção do enredo patrocinado, a feitura de um samba por extraterrestres e as alterações que vocês tiveram que fazer. Então deixa eu começar pelo fim, porque aí fica fresco na minha memória isso que você falou que é muito importante. Grandes mestres do Carnaval guardavam um pedacinho do enredo para serem surpreendidos pelos compositores. Tá? Eu vou citar aí um grande mestre, Paulo Barros fez isso na Portela, por um exemplo, lembrei dele. E Rosa também fez isso da seguinte maneira, na parte da narrativa visual, quando nós tínhamos aquele baita samba, ela foi adequando vários encaixes para que aquilo que estava sendo ouvido fosse visto sem atravessadores, sem tecla SAP nenhuma para fazer tradução, ou seja, para trazer aquilo com uma mensagem direta e eficaz. Tem aí uma parte também muito bacana. O grande Arlindo, um dos compositores, nosso grande Arlindo, um dos compositores daquele samba, uma vez chegou no barracão com um banjo e virou e falou pra gente, estava Bocão, estava o grande André Diniz, ele virou, sabe o que é foda nesse samba? Desculpe. É que você pode tocar ele de várias maneiras, você pode tocar mais devagar, pode tocar mais acelerado, ele era uma canção. Você não precisava cantar aquele samba da Vila com o acompanhamento luxuoso da sua bateria. Você poderia cantarolar aquele samba, ou seja, você tornava aquele samba democrático, você tornava aquele samba acessível a todos. E a gente só ia acertando a sintonia do que a gente precisava. Realmente, aquele samba, ele foi tão poderoso, tão forte, que em momento nenhum a Rosa se privou, ou nós, de irmos fazendo um encaixe naquilo que o samba nos sugeria e também dava maior dimensão. Porque às vezes o carnavalesco, ele pensa algo no enredo que tem uma partícula. O compositor vai e faz isso e te mostra que isso é maravilhoso. E aí você tem que fazer isso aqui no teu enredo. Você tem que aumentar essa parte narrativa. Isso foi feito. E lá, na parte do patrocínio, acontecia o seguinte, se você me permite dizer o que era, para os nossos amigos entenderem. A BASF, ela precisava dizer que num terreno que hoje é desse tamanho, que você plantava X, se você usasse o produto da BASF, você plantaria Y. Isso era a mensagem. E quando os burocratas da BASF chegaram e conversaram com a Rosa, eles não entendiam, e aí que eu quero chegar, que ela queria pegar todo mundo pela memória afetiva.
Ou seja, eles queriam algo tecnológico. E a Rosa falou, não pode ser tecnológico, tem que pegar pela memória afetiva. Carnaval tem que ter isso, tem que ter emoção, tem que ter amor, tem que ter uma mensagem afetiva. E a Rosa colocou isso de uma maneira primordial com um dos grandes executivos da BASF nas Américas, quando ela virou e falou assim, vem cá, descreve para mim como é hoje o traje, como é hoje a identificação visual de um agricultor. Aí o cara parou. Ela falou, sabe como é que é o agricultor? E aí vem o samba. É o cara que levanta cedo pra caramba, é o cara que faz o café, é o cara que pede pra mulher fazer o bolo, é o cara que tem o compadre chegando, é o cara que vai trocar ideia com ele, é o cara que vai trabalhar de sol a sol. É esse que está na nossa memória afetiva. E se você bem lembra, a magia daquele samba era narrar de uma forma altamente simples o dia a dia, o início naquela coisa do sol chegando com os passarinhos até o final, quando ele está cansado da labuta e ele se recolhe. Mas ele ainda vai fazer a moda de viola, ele vai tocar, e no caso ele vai fazer samba com a gente, ele vai estar ainda alegre. E aquilo pegou de uma tal maneira que quando esse cara ouviu o que a Rosa falou, ele virou para os outros caras do marketing e falou assim, para que ela tá certo, o caminho é esse, é nota 10. Eu Porque acho o cara que teve a sensibilidade. se falasse BASF, o samba todo, em um ano ele seria esquecido, e até hoje a gente sabe que aquele samba aquele enredo foi patrocinado pela BASF. Tem gente que não sabe o que é a BASF, mas fala, o enredo patrocinado da BASF, que tinha aquele samba maravilhoso. Né? Então eu acho que você consegue... O carnaval, né, Júnior, ele é um ser vivo. E ele tem que ser julgado como tal. Pulsante na avenida, com e certeza. Aquele enredo você conseguiu, né, mostrar que você pode fazer coisas patrocinadas, você pode ter a captação de valores e ter um samba maravilhoso. E aí o desfile é consequência, né? Quando o povo abraça o samba, né, a música. Você falou uma coisa muito certa. Eu queria também jogar isso como uma questão para os nossos amigos futuramente debaterem, uma provocação. Eu sempre falo isso, que eu acho que é bom, a gente tem que ser provocado. Cacá, tanto aqui como aí, eu vejo meus amigos aqui do Vai Vai, eu não estou podendo dar uma boa noite, mas todos os amigos... Eu estou vendo aqui também. Manda um beijo para todos aí. É porque essa linha de raciocínio está muito boa. Em escolas do Rio de São Paulo, hoje, com o que a gente está vivendo, eu entendo que cabe aos poetas do samba pensar em sambas, não apelativos, que eles são muito bons para não entrarem nessa armadilha, mas sambas que toquem o coração. Sabe por quê, Cacá? A gente vai ter que reaprender a tocar o coração, tocar fisicamente e reaprender a tocar o coração das pessoas que amam o carnaval. Talvez aí, por meio dessa coisa horrível que está acontecendo agora, a gente vai trazer de novo à tona sambas que não tenham prazo de validade. Sabe o que acontece? É muito bom colocar. Eu tenho 46 anos. Eu me lembro quando, na minha época de guri, dar o LP dos sambas enredo era o presente aguardado por muitos amantes das escolas de samba. Natal! Natal! E hoje você não consegue, por N motivos, um dos motivos são as mídias sociais e como nós vendemos esse material, samba enredo, você não consegue ter o acesso que você precisa, eu digo o acesso concreto, não é sair multiplicando a torta e a direita, porque você não tem obras que transcendam o tempo dela. Você pergunta para os nossos amigos da SASP, mesmo aqueles mais apaixonados, escola tal, como é que era o samba assim? Puta, não lembro. Não lembro. Agora, e um samba antológico, aquele samba que não encontra a barreira do tempo? A gente precisa mais disso, porque o dinheiro está acabando. O contato físico vai ser diferente. Se você não tocar pelo coração, você está negando uma ferramenta poderosa para ampliar a tua voz como escola de samba. É isso, né, Júnior? Eu tenho me metido nos últimos 2 anos a escrever. E esse ano eu vou falar escola, porque para mim não tem problema nenhum. Eu fui escrever no Rosas de Ouro. E aí pegamos a sinopse, fizemos uma melodia bem legal, um samba até que saiu legal. E nós perdemos para um samba, cara, que à primeira vista
Ele não tinha nada do enredo, mas ele era o enredo. Você entendeu? Ele era o samba do enredo. Porque ele conseguiu pegar o enredo e transformar em emoção. A hora que eu escutei o samba a segunda vez, eu liguei para um parceiro meu de samba, falei, cara, já era. Já era, é aquele. Porque, para te dar um exemplo, o samba fala de Porto Alegre, né? Mas ele não precisa falar, passei por Porto Alegre. O cara retratou de uma forma tão bonita, tão bela, que ele ganhou o samba. E o samba é maravilhoso. E é isso que eu acho que falta. Eu não sei se a gente tem que transformar o enredo em samba, ao invés do samba de enredo, né? Pois é, Cacá, esse ano já está tendo uma tentativa de vários modos no Rio e São Paulo da gente poder ter, desculpa, eu vou usar essa palavra, para a gente poder pensar de uma maneira seca e a gente dar o romance necessário. Está se pensando o produto samba de uma maneira que a gente não perca em hipótese nenhuma qualquer décimo na apuração. Porém, você falou uma frase lá atrás, que eu ouvi já de vários grandes mestres do carnaval, não existe samba enredo bom com sinopse de enredo ruim. Ou, vou mais além, com o tema escolhido ruim. Eu vou tomar liberdade para contar uma outra história, porque eu acho que se rechear com histórias gostosas, a gente ajuda os nossos amigos a viajarem com a gente. Quando eu fiz com Alexandre Lousada Festa Profana na Porto da Pedra, em 2005, né? A gente fez em 2005, o Alexandre ele pegou a sinopse que é do carnavalesco Ney Ayan, e ele mostrou para mim e pegou o samba e falou, cara, olha como é que é a sinopse e olha o samba que saiu, que é um samba cantado de uma maneira maravilhosa pelos amantes do carnaval. A Ilha tem sambas memoráveis, a Ilha é a madrinha da Porto da Pedra, então a sessão foi fácil. E aí, tinha um compositor vivo, o grande doutor Franco. Nós chamamos o Franco no barracão e falou, doutor, como é que o senhor teve essa sinopse e o senhor teve esse samba? Não que a sinopse fosse ruim, nada disso, era maravilhosa. Mas é o que você falou, por isso que eu lembrei desse caso. Foi a interpretação que ele deu do que Ney Ayan escreveu. Então você não pode tolir, você não pode direcionar a palavra, você tem que ser surpreendido. Eu me lembro que a Rosa, no ano de Angola, quando ela falou isso para o André Diniz e para o Bocão, eu lembrei de Angola de novo, porque foram 2 anos muito memoráveis em matéria de samba, e eu estava nos 2, eu posso falar. Ela virou e falou assim, eu preciso ser surpreendida. Não se atenham à coisa quadrada do que está aqui. Se for necessário, a gente dá uma volta e chega onde a gente precisa. E aí, os caras não pensaram, eu me lembro do Bocão falando isso nunca saiu da minha cabeça. Os caras não pensaram em um samba enredo, eles pensaram em um canto de guerra. Mas não era para bater em ninguém. Era para dizer como deveria e como deve ser vista o poder da raça negra. E Angola foi memorável por isso. Porque você via as pessoas batendo no peito com orgulho de cantar aquilo. Você estabeleceu algo mais do que o samba enredo. Você estabeleceu um elo de pertencimento. Isso é mais raro ainda, cara. Você estabeleceu uma coisa que vai sair com as pessoas de lá, cara. Saca? É difícil encontrar isso. Né? Quando o samba é bom, você coloca Christian Andersen no samba e o povo canta, cara. E o negócio... Eu falava isso pra ela. O cara colocou isso no samba e canta. Você pega a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo e você coloca Andersen no samba, né? E você vê, nessas vezes estão também, como a vez de 2013, 2012 e 2018, com o Parás do Tuiuti, não havia, eu tenho certeza disso, pretensão de fazer grandes construções de estética melódica. Havia-se pretensão de fazer histórias bem contadas. Eu me lembro que uma vez na Mangueira, eu estava com os compositores de Mangueira reunidos, eu chamei o grande ex-presidente Alvinho, um dos maiores compositores, um papa. Falei, presidente, dá uma palavra aí de estímulo para eles. Ele virou e falou assim, ele já disse tudo que tinha que ser dito, vocês já falaram tudo que deveria ser falado. Agora, se fosse vocês agora, eu estaria em casa buscando a melodia. A letra a gente vai encaixando depois. É a música, né, Júnior? É a música, é aquilo que te leva, é aquilo que no primeiro acorde
te seduz e te encanta. É o que você não precisa de letra para cantarolar, mas quando a letra é bela e vem, ela faz um upgrade na obra. Sabe? Então eu vejo que tanto o Rio, e aí eu tomo a liberdade, não como uma coisa para bater, nunca é isso, é sempre do modo construtivo, ao meu ver, que São Paulo deveria, eu entendo também das particularidades, eu entendo das tradições, eu entendo tudo isso, mas São Paulo deveria se permitir sambas mais soltos, melódicos, leves. Vamos ilustrar leve, Cacá? Como eu sei que é um outro mundo, como a ilha tinha num determinado momento, totalmente despretensiosos que vão te pegar justamente por esse conjunto invisível de fatores que só acontece quando todos eles unidos estão na avenida em desfile. Sabe? Buscar Então, simplicidade, né, Júnior? A simplicidade. A magia da simplicidade. Ensabou a mãe, ensabou a mãe. Pronto. Pronto. Quando eu lembrava da ilha, me veio à cabeça, hoje eu vou tomar um porre e não me socorre que eu estou feliz. Hoje eu vou de bar em bar beber a vida que eu sempre quis. São versos simples, versos que qualquer um canta, mas eles são versos que você canta feliz, cara. Sabe qual é o problema? É você cantar o samba mecanicamente. Aí você arrebenta a tua harmonia, você arrebenta a tua evolução. O samba que às vezes tem 2 minutos e 20, parece que mede 4 minutos, porque ele não vira. Ele não tem dinâmica para virar. E você não desenvolve o desfile. Um dos últimos desfiles do Carnaval de São Paulo, que arrebatou a todos, e todo mundo já sabia que ia bater no teto antes do Carnaval, foi o desfile do Vai Vai, né? Que tinha uma parte do samba de uma música da Elis, que eu acho que nem estava no samba. Are, are, are. Pronto, o povo foi embora e o título veio. Exatamente, você falou isso, eu estou vendo aqui que os parceiros do Vai Vai continuam, o Rodrigo, um beijão pro Rodrigo aí, o Rodrigo lembrou de Angola e lembrou dessa questão dos prazos de validade. Mas sabe o que foi foda? Nesse samba de Elis e também quando eu estava lá em Mãe Menininha, nesse samba de Elis... Só fazer uma parte, o João Luiz Felipe, que é intérprete hoje, é o primeiro intérprete. Parceirão. Ele tá falando que ele colocou isso no samba depois. Eles colocaram isso depois. Cara, não tem que ter milindro, coloca, é isso que vai colocar. Pois é, sabe por quê? Eu vou falar aqui, os compositores aqui estão entrando, são meus amigos, são pessoas de sensibilidade. O samba é uma coisa complicada, Cacá, porque você é julgado quando você apresenta, você é julgado quando cai na grande mídia, muito julgado hoje, redes sociais, você é julgado antes de chegar no desfile, e você é julgado pelos julgadores mesmo. São no mínimo 4 julgamentos, com escalas diferentes. E aí, por vezes, você não quer fazer uma mudança que vai te garantir o 10. Saca? Então, tem que haver... Isso é sistema de comunicação. Tem que haver isso. Por isso que eu me lembrei do Vai Vai, no ano de Mãe Menininha. Eu não estava em Elis, mas em Elis eles me disseram que eles tiveram a sensibilidade de entender que faltava aquela introdução, e aquela introdução, no meu resumo de entendimento de Vai Vai, e no meu resumo de entendimento de Elis, era o que daria o passaporte, era o que faria a abertura das portas, era o que diria, Elis está chegando, é essa energia, é essa força, e tudo que viria atrás vem bem e vem forte. Na Mãe Menininha, a gente conversava com os intérpretes, eu me lembro que eu falei uma frase para o Casa Nossa, e depois ele repetiu muito. A gente conversa pra caramba, ele repetiu muito comigo, eu falei assim, estava eu e o Marins e o Lousada, e a gente em comum acordo chegou nessa tradução, e eu me lembro que, se não me engano, coube a mim falar a frase. A gente quer um samba que toque no coração de crianças de 8 e de 80 anos. Saca? Aí é a universalidade do samba. É isso. Então, porque o samba, Cacá, né, claro, o samba é o primeiro produto, o enredo, quando você lança o enredo, eu não sei julgá-lo. Quando ele tem um tema como base ruim, porrada. Quando o tema é bom, nos excita. Mas eu não posso julgá-lo na íntegra. O samba enredo eu posso. Então eu costumo dizer que o samba enredo chega pré-julgado na avenida. O cara vai lá para ver se você fez o dever de casa ou não, e se você, porque muita gente pensa que quando um samba é escolhido, quando um samba é pedido, ou quando um samba nasce,
ele está no ponto. Lê do engano. Ali é o processo de construção do samba. É o intérprete cantar cada vez melhor, é a bateria bater cada vez mais encaixada, é o mestre ter as bossas e todo o sistema dele de trabalho dentro daquele samba encaixando para que chegue no dia, ou bem próximo, ele continue no viés de alta. Porque se o samba desce antes, quando chega lá, você não vai conseguir que ele tenha o brilho necessário. Então o samba é uma construção desde a sua escolha, ou do seu encomenda, como seja. Olha como é engraçado, né? A gente veio para falar de direção de carnaval, de algo técnico, mas quando bate na música, né, Júnior? O negócio vai embora, porque é a música que move, né? Pois é. E por quê, Cacá? Quando você tem... Aí vamos levar para a direção de carnaval, a ponte é rápida, vamos levar. Quando você tem um grande samba, ele vai pelo menos te ajudar, te amparar muito bem em 4 quesitos. Que no Rio de Janeiro hoje, que tem 9 quesitos, seria quase 50% do teu julgamento, tá? Ele vai te amparar no próprio samba enredo, é óbvio. Ele vai te amparar no enredo, porque a narrativa confere, como eu falei, o que eu vejo... Perdão, o que eu ouço, eu vejo. Ele vai te ajudar em harmonia, que é o canto, o melhor canto, o canto mais afinado no sentido do todo entre o carro de som e a tua escola, e ele vai te ajudar no ponto de evolução. Que é o primordial, que é a maior dificuldade hoje. Pois é, sabe por quê, Cacá? Eu hoje tenho um entendimento, quando eu falo para você que eu voltei o meu olhar mais para o material humano do que para o material estético, tá? Eu entendo hoje que o processo de evolução, e que vai ficar muito mais complicado para a gente no que virá no carnaval adiante, porque a gente vai ter que reaprender, quiçá a gente tenha bons insights, boas ideias, e a gente consiga melhorar muito isso, acontece da seguinte maneira: evolução não é simplesmente levar a escola ao clímax, ao final da avenida, né, ganhando o terreno. É individualmente você fazer crescer aquilo que move o componente. O tesão, o amor, a paixão, a felicidade. E isso o cara vai fazendo quando você incorpora com ele um grande samba. Sabe, é uma coisa que eu vejo em São Paulo, eu já falei isso, não vou me privar de falar de modo algum. Nem no Rio, nem em São Paulo, nem no Uruguai, nem em nenhum lugar da terra, você compra um pedaço do IMB para você estar ali. Você não compra isso. Você compra no máximo uma fantasia. Você tem que ter liberdade total para poder fazer o seu corpo expressar o processo de evolução contínua. Quando a harmonia vai tolir, ela perde o componente para o carnaval de rua, de bloco, que é maravilhoso. Mas ele não vai precisar ser tolhido, ele faz o que ele quer. Eu perco o jovem desfilante, que não quer muita regra. Eu perco o desfilante mais antigo, que não quer exceção de saco. Então eu não me comunico da maneira que eu deveria me comunicar num processo gradativo do aumento da felicidade, cara. Pô, cara, isso é uma questão foda, cara. Eu tenho tanta coisa para falar, você me ferrou, né? Porque agora você entrou em outro assunto, e eu falei, o Rodrigo Godoy, que é o editor-chefe lá da SAS, eu falei, cara, eu vou fazer uma live com o Júnior de 1 hora, que é o tempo do Instagram. Como é que você tá de tempo, Júnior? Cara, hoje eu tenho que ajudar a minha esposa aqui, depois eu tô trabalhando com ela aqui, ela é a guerreira, ela tá vendo aí, senão eu durmo no sofá. Manda um abraço. Mas deixa eu falar uma coisa, Cacá, deixa eu falar uma coisa. Cara, a gente bate esse tempo aqui e, se for possível, a gente faz então, uma eu tenho outra, mais. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai bater um outro papo. Eu ainda tenho 6 minutos com você. Vambora. E o que eu queria falar nesses 6 minutos? Que Dream Team é esse que vocês estão montando na Tuiuti? Você viu que eu tô até com o boné, né? Eu tô vendo, ali, cara. Eu tô com a camisa que eu vou pro barracão azul aqui, mas hoje eu tô aqui mais neutro. Eu adorei, eu aplaudo. Esse boné é o André Odria, um amigo. Ó, meu estandarte tá ali, ó. Tuiuti ali. Estandarte das grandes escolas. André Odria é um amigo que sai aqui de São Paulo para ensaiar bateria, para ensaiar aí, né? Ele é muito amigo do Celcinho. E ele vai para os ensaios da Tuiuti. Que Dream Team é esse? Você tem 3 minutos e a gente encerra. Tá, deixa eu te dizer. Como eu falei, o presidente é um cara presente. E o Tuiuti é uma escola de comunidade, de raiz. Ele entende que hoje a distância entre os quesitos, 1/10 é um ponto, decide um carnaval. Então ele está buscando, e eu vejo isso no dia a dia, fazer o equilíbrio melhor de quesito a quesito.
E também, quando ele traz o Paulo, ele traz para que a gente possa ter uma outra proposta narrativa, visual e de concepção. Ele mostra que o Tuiuti hoje é uma escola madura o suficiente para poder ter cantores, 2 cantores do naipe de Vocês têm 2 Celcinho e Carlos cavalos. Júnior. 2 monstros que são de Sampa. 2 monstros aí, 2 monstros aqui. Um carnavalesco como Paulo, que é um monstro aqui, é um monstro aí. E toda uma arquitetura voltada para Mestre Marcão, para valorizar o desfile, entendeu? Então o ponto que o presidente hoje faz é acrescente nos quesitos para que cheguemos equilibrados e poderosos no desfile. Então é um exercício, como eu falei para você, é um exercício de ampliação, já tem uma visão larga, ampliação maior ainda da visão em cada uma das etapas do carnaval que ela é solicitada para que a gente obtenha as notas necessárias. É isso, é um exercício de visão, cara, muito bom. Maior desafio da sua carreira agora? Cara, sempre é o maior desafio, só que não tem como não dizer. Passa a ser o maior desafio por conta de tudo que a gente está vivendo, das incertezas, até como nós vamos traduzir o nosso carnaval em 2021. Então, eu acho que passa a ser também por isso, por tudo que a gente tem, como eu te falei, eu estou usando essa palavra demais, irmão, é reaprender e refazer caminhos que nós até achávamos que sabíamos. Deixamos de saber tudo, irmão. Eu, quando eu era criança, eu imaginava que em 2020 eu ia estar vendo o carro voar. Em 2020, estão ensinando a gente a lavar a mão. Pois é. Sabe, o lavar a mão é um reencontro com essa coisa da aproximação, cara. Sabe? Então, o que vale para o Rio, vale para São Paulo, vale para todos os lugares. Eu falo uma coisa, Cacá, como é que a gente vai comunicar com o nosso time, com nossos componentes? É outra coisa, saca? A gente não sabe se o viés vai ser de baixa ou se o entusiasmo por que está acontecendo agora vai ser maior e a gente vai saber aproveitar isso da melhor maneira. Eu não sei. Júnior, uma é pouco. Vamos ter outro bate-papo aqui. Eu te agradeço. Né? Ô, irmão. Agora, Júnior, você vai ter que fazer um grande favor para mim. Fala comigo. É o seguinte, tem alguns amigos aqui em São Paulo que eles debocham de mim quando eu falo em maquete do sambódromo, que tem que ter uma maquete de sambódromo para você poder enxergar e planejar o que vai fazer. Júnior, o que tem atrás da sua cadeira aí no seu escritório, lá no barracão? Cara, eu tenho a planta na maior escala que eu posso, tomando quase toda a parede. E sim, a gente vai na avenida e a gente faz a medida de quadrante por quadrante para ter toda aquela resolução da parede na parte prática física do chão. É verdade, cara. Isso fora maquete e alegoria, a gente mede tudo. É tipo um psicopata. Tu entra na sala do cara e a sala do psicopata toma um susto. Eu vi isso lá, é a compreensão física, porra. É a compreensão física, cara. Um grande abraço. Não, fala, desculpa, perdão. Vai bater nosso tempo, vai cair a live. Um grande abraço. Que Deus abençoe, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado Agradece a esposa. Né? Valeu, irmãozão. A SASP está aqui à sua disposição. Na próxima a gente vai falar mais de Nenê, de Dragões da Real, de Vai-Vai. Vamos sim. Valeu, irmão. Um beijo, Rodrigo, um beijo. Fiquem com Deus, rapaziada. E amanhã tem Alemão do Cavaco. Amanhã Alemão do Cavaco aqui com a gente. Nota 1000, grande irmão. SASP é primazia. SASP, um beijo grande. Continue assim sempre, irmãozão. Um abraço, Júnior. Tem volta. Um abraço, irmão. Fica com Deus.